Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, neste domingo, a Sagrada Liturgia nos faz elevar a Deus uma súplica para que nos livre de toda a inspiração maligna do demônio, para que nos defenda de suas ciladas e em nossa consciência não entre suas tentações, suas mentiras, suas seduções. Lembremos daquele dia bendito em que fomos resgatados das garras de tão pérfido ser. Quando no dia de nosso batismo, o sacerdote nos recebera e nossos pais, ou nós mesmos, já por idade de razão, pedimos-lhe o batismo. Que pedes? A fé. Que a fé lhe conquista? A vida eterna. E imediatamente o sacerdote cita esta passagem do Evangelho. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Citando a cada um, amar a Deus de todo o coração, com toda a mente, com toda a inteligência, com todo o seu ser. Este mandamento primeiro de todos, essencial para todos, já está nas portas de nossa vida cristã, quando recebemos o santo batismo. De fato, Santo Agostinho vai dizer que quem ama não peca, que basta amar para que todas as seduções do maligno tenham efeito nenhum em nossa vida. Mas como é difícil amar. Como chamamos de amor, por vezes, o que não é amor. Aqui está a bendita virtude da caridade. Caritas é amor. Quando pensamos que tal coisa, caridade, não pode vir de nosso próprio esforço, porque nosso coração é de chumbo, de pedra, de ferro, em sua essência decaída, frágil, temporal, não existe verdadeiro amor. Aqui brota, por vezes, um sopro daquela vitalidade divina, do coração divino de Jesus, que é de carne transpassada por amor, que faz com que aprendamos um pouquinho a amar. Quem poderia amar a Deus verdadeiramente, se Deus não lhe desse antes a capacidade de amar? Que virtude poderia ter em nós, semelhante a esta excelsa, se não tivesse sido o Senhor mesmo, que assumindo o nosso coração, colocou em nosso peito um coração de carne, pulsante, vibrante? Não, pobre soberbo ser humano, se acha que ama por si mesmo. Não pode. Chama de amor o que não é amor, e por vezes amarra-se em coisas pecaminosas e cruéis. Tudo por amor. Não existe mal no amor. Não pode existir pecado no amor. Não pode existir nenhuma manifestação ou vínculo com o mal, diante de coisa de virtude tão divina e excelsa. Amá-lo sobre tudo. Quantas vezes não amamos a Deus para que nos dê o que realmente amamos? Quantas vezes não praticamos a piedade única e exclusivamente para conquistarmos de Deus favores? Mas se são favores o que buscamos, e não a Deus mesmo, não é a Deus que amamos, mas seus benefícios, suas graças, seus milagres, seus prodígios, os bens que sua divina providência possa colocar em nossa vida. Senhor, dá-me um bom emprego e eu te amarei. Amas o emprego e não a Deus. Senhor, dá-me uma bonita, uma formosa, uma gentil, uma obediente e virtuosa esposa. Amas a ela por ela mesma
mesmo que seja fruto de tua cobiça, mas não amas a Deus de verdade, sobretudo. Senhor, dá-me filhos, dá-me saúde, dá-me prosperidade, dá-me todo o bem que possa usufruir nesta vida e livra-me de todo e qualquer sofrimento, angústia ou privação. Amas a ti mesmo, hipócrita, e nunca amastes a Deus mais que a si mesmo, pois só queres o bem. Por quê? Porque te apegas a ti e não a Deus. Ó caridade bendita que nos vem do alto, de fato é justo que o Senhor nos deu no mesmo dia que nos arrancou das garras do soberbo, pois este sim ama-se somente a si, se é que se pode chamar isto de amor. Aqui, queridos fiéis, entendemos a primazia de Deus como fonte de tudo. Um amor único, um amor indivisível, um amor fecundo que gera e gera muitos amores. Todos santos, crias benditas de puríssima estirpe. Ah, como é belo quando o matrimônio se firma em um amor a Deus acima do amor ao cônjuge. Ali se reflete o amor divino nos deveres de Estado, na bem-querência, na caridade mútua de dois cristãos que buscam ser auxílio e suporte à santidade do outro. Ah, que bendito é o amor materno, paterno, que nasce filho do amor de Deus, reconhecendo nos filhos uma dádiva imerecida, bondade suprema de Deus que te constituiu mãe, que te constituiu pai. Se Deus os pede, fazemos como aquela santinha, a mãe de Santa Teresinha, Santa Zélia, que não teve revolta nenhuma quando Deus lhe escolheu os filhos em tenra idade. Estes estão garantidos, Deus levou para si. Estas, as filhas, é que lhe deram trabalho, precisam ser educadas na fé, na lei de Cristo e da Igreja, para um dia receberem a graça da santidade. Ah, queridos fiéis, quando entramos neste amor ao próximo, como a si mesmo, não pode ser outro amor, senão resposta ao amor divino que tanto nos amou mais. Bendita caridade, é uma só, não é distinta. Quando em casa percebemos que com o nascimento dos filhos, o amor conjugal começa a esvanecer, se entra no ciúme de pais para com filhos, disputando um amor, como se fossem a mesma coisa. Não o são. O amor dos cônjuges é distinto do amor dos filhos, que é distinto do amor dos amigos, que é distinto do amor para com os familiares. Cada um é fruto de uma obediência divina. Eis o corpo místico de Cristo. Não pode ser unido por outra coisa, senão amor mesmo, pois é o amor que une o mistério mais íntimo da Santíssima Trindade. Ali, no amor do Pai e do Filho, está a plenitude da comunhão, daquela unidade divina que transcende tudo. Cá, no corpo místico na terra, está o amor ao próximo, por amor daquele que é Senhor de todos nós e nos une em si. Ele cabeça, fonte de amor e de vida. Nós membros, peregrinos sobre a face da terra, recebendo graça sobre graça de sua bondade. É amor mesmo que une todos os membros. Não só isto, para que possamos ser úteis, e a utilidade é uma expressão profunda de amor, também nos dá carismas e dons. Todos eles, graça sua. Dever sagrado de competência nossa, pois quem cuida do que recebeu, faz frutificar. Um matemático que não se dedica às fórmulas, pode ter recebido uma graça sobrenatural,
mas os números não lhe obedecem mais. A consciência não lhe traz a solução dos problemas, se não se dedica dia a dia no exercício das coisas simples, de somar, diminuir, de multiplicar e de dividir. Coisa básica, mas que faz o matemático ser aquilo que Deus deu a ser, útil a todo o corpo da igreja. Um músico que não dedica-se ao estudo das partituras, que não põe seus dedos a dedilhar o teclado, que não faz os exercícios próprios de sua profissão, um cantor que não exercita as cordas vocais, todos estes, por mais que tenham recebido graças e talentos sobrenaturais, não para deleite pessoal, mas para utilidade, para amor ao próximo, para serviço, se não dedicam-se com verdadeiro esmero, perdem a graça, fenecem, deixam de fazer o bem que poderiam fazer. Um sacerdote que não reza, um monge que não se sacrifica, todos estes, por mais que tenham recebido graças sobrenaturais, perdem-nas todas. Mas, queridos fiéis, existe um mal que Satanás coloca na consciência humana, que é pior do que o ócio ou a preguiça, para esvanecer o amor, a boa vontade, chama-se soberba. Quando se esquece de que por maior que seja a nossa dedicação, o nosso esforço, o nosso estudo, ou a nossa aperfeiçoamento pessoal, nada disso teríamos se Deus não nos tivesse dado antes. Achamos ser nosso o que veio de Deus, e aí passamos a amar nós de novo, deixando de amar a Deus e de agradecer pelos dons que nos dá, de amar os dons por obediência a Deus, por caridade ao próximo. Ah, Deus nos livre de tão infâmia. Como a soberba é perigosa e como ela fere o amor. Nós vivemos em um tempo muito soberbo, inflamado de soberba. Hoje, os homens estão convencidos de que são deuses e querem garantir-se neste lugar. Olhem, queridos fiéis, como a soberba pode transformar as pessoas bem instruídas em absolutos ignorantes. Esta semana víamos um exemplo belíssimo em Dom Ricardo Ropes, que foi pároco aqui de São Francisco de Paula e ali de Santo Agostinho. Depois bispo de Rio Grande. É um bom padre, sempre foi. Um professor dedicado, assim o fez sempre. Doutorado em Roma, na moral. Doutor da teologia moral. Dedicado hoje ao episcopado, dedicou uma aula, uma intervenção à senhora doutora Rosa Weber. Como bem falou, e em tempo tão curto, da antropologia, que é o homem. Oh, pergunta necessária. O homem não se conhece a si mesmo. Se pedíssemos a um São Tomás de Aquino, ia nos dizer claramente o que era o homem. Se pedíssemos a Santo Agostinho, também o falaria. Se pedíssemos aos filósofos atuais, nos enrolariam com um discurso soberbo e sem senso, e não nos dariam resposta alguma. Hoje Cristo Nosso Senhor ensina aos fariseus. Eles perguntaram primeiro. Cristo lhes respondeu o mandamento duplo do amor a Deus e ao próximo. Cristo também os interroga. Quem é o Cristo? De quem vem? Nós, os cristãos, o sabemos, porque nos fizemos discípulos seus. Ouvimos dele mesmo, pois é o único que podia dar a resposta. É o Filho bendito do Divino Pai Eterno, Deus de Deus e luz da luz. Aqui, queridos fiéis, nesta explanação que Dom Ricardo faz à nossa ministra do Supremo Tribunal Federal,
encontramos ouvidos mais surdos do que dos saduceus ou dos fariseus. Simplesmente não ouviu. Se ouviu, não entendeu. Se entendeu, não quis compreender. Deu uma aula de antropologia tão clara, tentando evitar tudo o que fosse artigo próprio da religião, para tratar das coisas na razão, na lógica clara, naquilo que ninguém pode refutar como expressão da verdade. E que nos responde a senhora Rosa Weber, um texto digno de um analfabeto funcional. Uma miséria, uma falta absoluta de argumento, de ciência, de antropologia, de humanidade. Chamar uma criança de potência de vida? Ah, minha senhora, para alguém tão instruída, tão bem formada, com autoridade tão elevada para o Estado brasileiro, não se pode suportar tamanha agressão. Chamar uma criança de potência de vida é uma burrice que não se cabe. Ali tem vida, e vida própria, irrepetível. Ali, mesmo que fosse 1 minuto, 1 segundo, em ato, está uma configuração genética, própria, autêntica, irrepetível, por um ato que Deus infundiu na natureza e que ninguém pode replicar. Ali, minha senhora, e deixe-nos falar com a qualidade de quem é discípulo de Cristo e que crê que o ser humano não é simplesmente sua biologia, existe uma alma imortal, eterna. Ali existe um ser humano completo. Não é 1 minuto, 1 semana, 1 mês, 9 meses ou 99 anos, ou queira, 120 como Moisés, que determina o que é ser humano, mas sua natureza própria. Queridos fiéis, a soberba pode tornar as pessoas mais instruídas, seres absolutamente impossíveis, imunizados cognitivamente, incapacitados de conhecer a verdade. Não permitamos que este guilhão do demônio nos arraste para trevas tão profundas, depois do batismo ter nos trazido a divina luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.